Opa, fala pessoal, fala guerreiro, fala guerreira. Vamos para mais uma aula aí de direito penal agora, né? Crimes contra a administração pública, tudo bem? Tivemos aí ao longo dessa semana a escolha da banca para a Polícia Civil aqui do estado da Bahia, banca IBFC, e que por conta disso nós vamos ter que alterar, na verdade, aí a nossa metodologia de estudo, né? A gente estava esperando a VUNESP, confesso. Mas nada que atrapalhe. Próximo passo agora, guerreiro. Próximo passo agora, guerreira, é justamente o edital que será lançado, tudo bem? Enquanto o edital não chega, a gente continua aqui remando, né, estudando, mantendo os nossos esforços para que isso aconteça dentro em breve. E quando, né, digamos assim, um cavalo passar, estejamos prontos aí para montar, tudo certo? Então, tudo tranquilo? Sem maiores churumelas, vamos para a tela, veja comigo, guerreiro. Crimes contra a administração pública, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração de um modo geral. Então veja que aqui nós vamos tratar na nossa aula dos crimes que são praticados por quem, gente? Por funcionário público, tá certo? Contra a administração pública. Nesta forma, nós estudaremos na nossa aula de hoje o crime de peculato, que tem previsão aonde, Marcos? Artigo 312 de quem? Do Código Penal, CP, Código Penal Brasileiro. Estudaremos lá o parágrafo 2º, que quer dizer também do artigo 312 o peculato culposo. De igual modo, nós veremos também o peculato mediante erro de outrem. Tudo certo até aqui, tudo tranquilo, sem maiores churumelas, tá certo? Sigamos adiante, vamos lá. Conceito de funcionário público para fins penais. O que isso quer dizer, Marcão? Se liga, ó. Quando nós estamos falando de funcionário público, via de regra, o que nos vem à mente é aquele funcionário o quê, gente? Aquele funcionário que passou num concurso público, é aquele funcionário que, na verdade, é o servidor estatutário, tá? Porém, quando nós estamos falando aqui de funcionário público para fins de crimes praticados contra a administração pública, não quer dizer que nós estamos falando daquele funcionário, né, do servidor público estatutário, tá? O conceito aqui é muito mais amplo, tudo bem? Esse conceito ele é muito mais abrangente, então, portanto, a gente precisa compreender que não é somente o funcionário público aprovado em concurso público, né? É aquele funcionário, na verdade, que muitas vezes ele é estabilizado, né? Aqueles que ingressaram na administração pública, deixa eu me recompor aqui, aqueles que ingressaram na administração pública em período anterior a 1988, de igual modo aquele que passou e que atua na empresa pública, né? Que na verdade é um empregado público, tudo bem? Tudo certo? Então veja o próprio Código Penal, lá no artigo 327, veja comigo na tela, ó, traz para a gente o conceito de funcionário público. O artigo 327 diz o seguinte: considera-se funcionário público para os efeitos penais, tá certo? Então, portanto, ele é bem delimitado, ó, para os efeitos o quê? Para os efeitos penais. Quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública, embora transitoriamente, olha só, embora transitoriamente, sem remuneração, ou seja, não precisa estar recebendo para tal, tá, galera? Exerce o cargo, né, o cargo público, um emprego público aqui na função de seletista, ou uma função pública. Essa função pública, na verdade, pode ser também aquele servidor que exerce um cargo de livre comissão, de livre nomeação e livre exoneração, né? Que tem previsão aí no nosso contexto constitucional. Não necessariamente é aquela pessoa que foi aprovada em um concurso público, né? Nós temos os cargos comissionados, que é aqueles cargos de livre nomeação e exoneração a critério aí do chefe do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Temos cargos de comissão também, vale frisar, no âmbito dos tribunais, tudo bem? São aqueles cargos que são reservados aí para assessoria, funções de confiança. Não confunda cargo de confiança com função de confiança. Os cargos em comissão ou cargos de confiança são aqueles cargos que, via de regra, a pessoa não é aprovada em concurso público. Por outro lado, a função de confiança geralmente é um servidor efetivo que exerce uma função comissionada. Tudo tranquilo até aqui? Que fique bem claro isso na sua cabecinha aí, beleza? Veja comigo então na tela. Parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce o cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, né? Aquelas entidades que, na verdade,
elas podem até ser uma PJ, uma pessoa jurídica de direito privado, mas que recebem recursos do governo, recursos públicos. E quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada, então, portanto, aquela empresa que licitou, que venceu uma licitação, que está exercendo uma obra pública, então, portanto, ela é uma contratada, aquela galera ali que está prestando um serviço também responde aí na condição de funcionário público para fins o quê? Para fins penais, para execução da atividade típica da administração pública. Parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargo em comissão, ou seja, o camarada, na verdade, está atuando um cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Então, portanto, se na realidade o camarada que está exercendo um cargo de chefia, direção, assessoramento, um cargo em comissão, um cargo comissionado, essa pena ela será agravada, tudo bem? Óbvio, né? O cara já está ali atuando, representando ou cuidando do patrimônio público, nada mais justo, por uma questão de confiança. Então, portanto, essa pena é digna aí de aumento. Tudo bem? Até aqui, tudo tranquilo? Visto isto, gente, a gente vê assim, para fins de concurso público, para fins de crimes contra a administração pública, o que é o conceito de funcionário público, tá certo? Veja comigo na tela, sigamos adiante. Os crimes contra a administração pública constituem objeto do título 11 da parte especial do Código Penal. Então, no Código Penal, nós temos a parte geral, tá certo? Nós temos ali a parte geral, bem como a parte especial. E lá no título 11, aqui, ó, a gente tem no título 11, né, a parte especial do Código Penal no que diz respeito aos crimes contra a administração pública, tá certo? Olha, a administração pública, para esse efeito, abrange toda a atividade do Estado na consecução dos seus fins, que é promover o bem comum. Envolve as três funções exercidas pelos poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Tudo tranquilo até aqui? Então, portanto, o que eu costumo dizer? Via de regra, a gente costuma confundir, né? Quando a gente fala de administração pública, a gente muitas vezes, não estou dizendo que são todos, tá? Não estou dizendo que é o seu caso não, tá, guerreiro? Muitas vezes você se direciona para o Poder Executivo. Quando nós estamos falando de administração pública aqui, principalmente para fins penais, o que acontece? Nós estamos falando de administração pública sentido lato sensu, tá? Poder Judiciário, Poder Executivo e Poder Legislativo. Nós sabemos que esses poderes, na verdade, eles são poderes harmônicos, independentes entre si, que, portanto, têm uma regência típica aí do direito administrativo sobre eles. Então, portanto, eles são, sim, na verdade, poderes do Estado, né? E são também organizados pela administração pública. Então, portanto, se você pratica algum crime, se você é servidor do TJ e pratica lá, subtrai para si, né, ou para outro, em coisa alheia móvel, na verdade, nós vamos ter aí a incidência de uma conduta tipificada como criminosa, praticada aí por um servidor público, um agente público, digamos assim, tudo bem? Então não fica restrito tão somente ao chefe do Poder Executivo. Sigamos então adiante, vejamos, ó. Em se tratando de crimes contra a administração pública, haverá ou não o princípio da insignificância, se ligue. O princípio da insignificância é aquele princípio, na verdade, de pouca relevância. Em alguns casos, em algumas condutas tipificadas como crime, via de regra, o Estado ele não tem tanto interesse em instaurar um processo, uma demanda para apurar aquele delito. É porque o Estado não quer, professor? Não, é que, por conta, né, digamos assim, do dispêndio que haverá para que ele chegue até a sua parte final, digamos assim, que é uma eventual condenação, uma eventual punição, né, do infrator, o Estado ele vai despender muitos recursos, muito dinheiro, para se chegar à pena, à aplicação daquela pena. O Estado vai mover ao Ministério Público, o próprio Estado juiz, né, uma máquina estatal para apurar, por exemplo, um eventual crime de dano, digamos assim, né, ou furto de uma caneta. Então, havia-se a discussão, uma corrente doutrinária em que não se admitia, na verdade, a aplicabilidade do princípio da insignificância nesse contexto. Ocorre que, com o passar do tempo, inclusive nós temos a súmula 599 do próprio STJ dizendo que não se aplica, né, ao princípio da insignificância
no contexto dos crimes contra a administração pública. Porém, o Supremo Tribunal Federal, com devido respeito, tem um entendimento diferente do STJ. E nós vamos aprender isso aqui agora, para que você fique craque em saber se de fato aplica ou se não aplica o princípio da insignificância quando nós estivermos tratando de crime contra a administração pública. Tudo bem? Tudo tranquilo? Veja comigo na tela, olha só. O STF, olha o que o STF diz. Ação penal, delito de peculato, furto, né? Apropriação por carcereiro de farol de milha, né? Aqui é farol de milha, tá, gente? O professor não marca aqui, não colocou para farol de milha, tá? Que guarnecia motocicleta apreendida, coisa estimada em R$13. Veja só, esse carcereiro aqui, na verdade, ó, ele pegou aqui um farol de milha que na verdade custava R$13. A resolutiva de valor insignificante, periculosidade não considerável do agente, circunstâncias relevantes, aplicação do princípio da insignificância, atipicidade reconhecida. Então, portanto, veja só, gente, o que o Estado fez aqui, o que o STF falou? Cara, o custo para se comprovar, né, digamos assim, mover o interesse social, o próprio Estado, né, para apurar isso daí, um crime, pode se aplicar o princípio da insignificância, o valor é muito baixo, né? A demanda é muito maior, o interesse social por trás disso daí é muito, digamos assim, muito reduzido, né? Não que essa conduta ela não seja reprimida no âmbito da esfera administrativa. Por outro lado, nós não podemos, digamos assim, ficar abarrotando o Estado com essa persecução. Então, portanto, aplica-se o princípio da insignificância nesse contexto, uma tipicidade aqui, como falou o Supremo, ó, uma tipicidade reconhecida. E aí a absolvição, né, na verdade, ela foi o que? Decretada. STF, nós temos o habeas corpus 112.338. Apesar de se tratar de um crime grave que envolve o patrimônio público, e a gente sabe que se envolve o patrimônio público, nós temos aqui o que, gente? Ó, o dinheiro público envolvido. Parece sim possível defender tal possibilidade. A gente sabe que é o dinheiro público, é o dinheiro nosso, nós estamos defendendo o patrimônio público, não é que nós estejamos aí concordando, né, digamos assim, com essas mazelas. Porém, né, na verdade, o interesse social aqui, a demanda ou o dispêndio, digamos assim, será muito grande para a gente estar sustentando esse processo. Exemplo aqui, ó, subtração de uma caneta da repartição pública, né? Então, portanto, se some uma caneta na repartição pública, você, por exemplo, amanhã está lá na condição de escrivão, de agente, de polícia, saiu do serviço, colocou ali uma caneta, a biquezinha, né, comum, e levou no seu bolso. Isso é uma subtração de quê, gente? Coisa alheia, móvel, porque na verdade não é sua. Não posso dizer peculado, porque até então não se exteriorizou aqui o dolo, né, a vontade de transferir o patrimônio alheio para si. Mas percebo que isso por si só é uma subtração, e a partir do momento que você tem interesse em levar isso para si, na verdade, aí sim nós estaremos diante, né, do crime de peculato, ou até mesmo, se não for, tirando a funcionalidade que existe, que requer a tipicidade penal, nós teremos aí então, portanto, um crime de furto, né? Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Espero que você esteja gostando. Vejamos então. Súmula 599 do STJ, opa, quase que não sai, Marcos, do STJ, súmula 599, né? O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Então veja o entendimento do STJ, se cair na sua prova IBFC, ó, segundo o STJ, beleza? Segundo o STJ, não se aplica aos crimes contra a administração pública o princípio da insignificância, certo ou errado, digamos assim, se bem que não costuma ser certo ou errado, né? Mas vem os itens lá especificamente. De fato, né? Segundo o STJ, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Então, portanto, para o STJ, né, em se tratando de crimes contra a administração pública, ainda que o valor seja pequeno, digamos assim, né, deverá ser, digamos assim, implementado e seguido adiante, né? Tem que ser apurado e punido, uma vez constatada a infração. Ocorre que o STJ também já começou a flexibilizar o seu entendimento em determinados casos, e aí entra a questão da casuística, né? O STJ já começou a flexibilizar e falou, ó, vamos analisar o caso concreto para daí então a gente saber se de fato aplica ou se não aplica o princípio da insignificância, e que, portanto, veja-se julgado comigo.
Assim, a tese fixada ela passa a ser a seguinte: incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e desse caminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000. Então, portanto, nesse caso aqui, o STJ seguiu o disposto na Lei 10.522 de 2002, né, em que fixou um limite mínimo, olha só, o limite de R$ 20.000, para que haja a aplicabilidade, né, digamos assim, do princípio da insignificância, né? Essas atualizações, elas ocorrem, né, foi efetivada através das portarias ministeriais número 75 e 130, ambas de quem? Do Ministério da Fazenda, atualmente Ministério da Economia. Então, portanto, para o STJ, em uma análise mais detalhada, o que vai acontecer? Aplica-se o princípio da insignificância a depender da situação e de uma análise. Aqui foi fixado um parâmetro de até R$ 20.000, porque a gente sabe que em ações fiscais o Estado ele não promove, em alguns estados, que eu falo em estado no sentido do lato senso, né, a União em si, bem como alguns estados não costuma promover execuções fiscais em valores inferiores a 20 mil, a 15 mil ou a 10 mil reais, e que, portanto, estaria então aqui o judiciário pegando uma ponga, né, uma carona, digamos assim, nesse entendimento, para poder fazer com que haja esta, digamos assim, esta redução, tá ok? Tudo tranquilo? Vejamos então, vamos voltar para a tela. O STJ excepcionou o entendimento simulado 599, né, a súmula que eu acabei de dizer para vocês recentemente, já que o crime de descaminho é um crime contra a administração pública, explicando ser um caso excepcional no recente julgado. A despeito do teor do enunciado 599, no sentido de que o princípio da insignificância é aplicável aos crimes, é inaplicável aos crimes contra a administração pública, as peculiaridades do caso concreto, réu primário, com 83 anos, na época dos fatos da avaria, de um cone avaliado em menos de R$ 20.000, ou seja, em menos de R$ 20, menos de 3% do salário mínimo vigente à época dos fatos, justificam a mitigação da referida súmula. Justifica aqui, na verdade, o que? O cotejamento, né? O confronto. Olha só, vem cá, tudo bem que é um entendimento simulado, mas o valor em si do objeto ele é muito pequeno diante de quê, gente? Diante da necessidade de uma intervenção estatal que é inexpressiva, né? Essa lesão jurídica que foi provocada. Imagine aí você instaurar um processo para apurar um valor, né? Digamos assim, um delito praticado de até R$ 20.000. Ah, você está fazendo pouco caso? Não. Mas o próprio judiciário vê isso como uma forma de você punir, digamos assim, na esfera administrativa, né? Ou se o Estado quiser, pode aí inscrever isso em dano, em dívida ativa, né? Executar, promover protestos, tá certo? Então, assim, existem outras formas, mas instaurar um processo criminal, a intervenção, o custo desse processo, gente, hoje a gente não pode nem falar, hoje na verdade a gente não pode nem falar aqui em custo de processo em termos de matéria, de folha, dessas coisas, porque o processo ele é digital, o processo criminal. Mas veja que na verdade é um tanto quanto complicado, porque o custo desse processo ele vai ficar muito alto em detrimento de quê? De um valor que é muito baixo. E o juiz, confesso aí, juiz, Ministério Público, delegado, tem muito mais coisa para fazer, muito mais crimes mais graves, né, a serem apurados do que ficar apurando um delito com a infração de R$ 20, né, por conta de se tratar da administração pública, tá certo? Esse também é meu entendimento. Houve na verdade, essa exceção, né, digamos assim, de forma excepcional, como eu disse, e aí, é claro, a gente vai entrar naquela casuística. Porém, como eu falei para vocês, se cobrar na sua prova, segundo o STJ, a inaplicabilidade do princípio da insignificância, você marca que está correto. Por quê? Porque existe uma súmula, a 599, e ela não foi superada, tá bom? Se houver, né, digamos que lá um dos quesitos disser o seguinte, que de forma excepcional o STJ vem entendendo a aplicabilidade do princípio da significância nos crimes de delito de pequena monta, ok, beleza, né? Aqui eu já expliquei para vocês que em alguns casos o STJ vai entender dessa forma. E isso pode ser que caia na sua prova, beleza? Tranquilo? Vamos lá então. Crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. São crimes funcionais próprios e crimes funcionais impróprios. Então, portanto, estes crimes eles são praticados por funcionários públicos, né? Vejam que são crimes o quê? Funcionais, quer seja próprio ou impróprio. E nós vamos estudar e ver cada um neste momento. O que são crimes funcionais próprios, Marcos? São aqueles que só podem ser praticados por funcionário público. Então, portanto, crime funcional próprio, aquele que só podem ser praticados por quem? Por funcionário
público. Mas se não houver essa qualidade de sujeito ativo, o que acontece? Nós teremos o quê? Uma conduta penalmente atípica. Exemplo disso aqui, ó, é a prevaricação, ou seja, se o camarada não é funcionário público, ele não pode praticar o crime de quê? De prevaricação, tá certo? Por quê? Porque tem que exercer o ato de ofício. Eu na condição, né, ou você na condição, por exemplo, de escrivão da polícia, você tem que deixar de praticar ato que você, na condição de escrivão, deveria fazer e não fez. Aí nós temos a prevaricação, tudo bem? Mas se você não é funcionário público, na realidade não há que se falar em crimes praticados por você. Você deixar de cumprir uma ordem, por exemplo, né, você não é servidor, você trabalha na iniciativa privada, deixar de cumprir uma ordem do seu superior, isso não é crime. Por outro lado, né, você deixar de cumprir uma ordem aqui, na verdade, deixar de agir em detrimento daquilo que decorre da lei, né, em se tratando de servidor público, aí sim você estará prevaricando aí no exercício da tua função, retardar ou deixar de agir em detrimento do seu ofício. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos para a tela, veja comigo o seguinte. Então a gente viu que se não houver a qualidade do sujeito ativo, qual seria essa qualidade, ó? Presta atenção, aqui ó, qualidade de funcionário público, tá? Se não houver a qualidade de funcionário público, nós temos o que aqui, gente? Vamos ter uma conduta atípica. A exemplo disso, como eu falei, crime de prevaricação. Sigamos adiante, prevaricação está lá no artigo, ó, 319, artigo 319 do Código Penal, que diz o seguinte: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, então, portanto, deixou de retardar ato de praticar ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei. A lei diz uma coisa e você faz outra, faca cega. Nesse caso, então, portanto, você está prevaricando para satisfazer interesse de quem? Interesse ou sentimento pessoal. Ok? Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O artigo 319-A vai dizer o seguinte: deixar o diretor de penitenciária e ou agente público de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, a rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Então, portanto, se você é um diretor penitenciário e permite que o preso tenha acesso ao aparelho telefônico, que está ligando aí para meio mundo de gente, né, fora do presídio, veja que isso é um crime lá previsto no artigo 319-A, você está prevaricando. Pena, detenção aqui, ó, 3 meses a 1 ano. Ok? Tudo tranquilo, tudo certo na Bahia. Vejamos. Crimes funcionais impróprios. O que é isso, Marcos? Siga lá. Se ligue, ó. São delitos que, se não houver a qualidade de funcionário público do sujeito ativo, não se configuram, mas são penalmente relevantes em virtude da criminalização em outro dispositivo. Veja, o crime funcional próprio, se perde a qualidade de funcionário público, ele é uma conduta atípica. No crime funcional impróprio, veja, no crime funcional impróprio, perdeu a qualidade de funcionário público, esta conduta praticada, ainda assim, vai caracterizar o quê? Uma criminalização em outro dispositivo, tá certo? Se você é funcionário público, mas perdeu essa qualidade, né? Essa tua conduta, na verdade, ela terá uma outra responsabilização no direito penal. Podemos citar aqui, na verdade, a apropriação indébita. A apropriação indébita como crime, tá? E aí, na verdade, deixa de ser o peculato e passa a ser a apropriação indébita. Mas essa letra tá linda, né? Mas se ligue, o que importa é o áudio, você tá me ouvindo, que é uma apropriação indébita. Perdeu a qualidade de funcionário público, vai partir para a apropriação indébita. Se tem a qualidade de funcionário público, nós temos aí, então, portanto, o crime de peculato. Tranquilo? Exemplo, peculato e apropriação indébita foi o exemplo que eu acabei de citar para vocês. Peculato, um crime funcional próprio, né, praticado aqui por funcionário público. Se perdeu a qualidade de funcionário público, mas há uma outra, digamos assim, uma outra conduta tipificada, que é justamente a apropriação indébita, e aqui está previsto lá no artigo 168 do Código Penal, e aqui nós temos no artigo 312 também do Código Penal. Tranquilo? Artigo 68, apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha a posse ou detenção, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aqui nós temos a figura da apropriação indébita, como eu acabei de falar para vocês. O STJ diz que o procedimento previsto no artigo 514 do Código de Processo Penal
Na eventualidade de sua aplicação, se restringe consoante entendimento consolidado na jurisprudência do colênio do Supremo Tribunal Federal e no desta Corte Superior aos crimes funcionais próprios, aqueles que, em qualidade de funcionário público, é essencial à sua configuração. Faltando esta, o fato será um indiferente penal, descrito nos artigos 312 a 326 do Código Penal, o que não é o caso do delito imputado ao paciente, previsto no artigo 92 da Lei de Licitações. O que o STJ falou aqui nesse julgado? Na verdade, a gente aplica, né, em se tratando de crime funcional próprio, o que tem previsão no artigo 514 do Código de Processo Penal, que é justamente o procedimento aplicável à apuração dos crimes praticados pelos funcionários públicos, beleza? Até aí tudo tranquilo. Ele diz o seguinte, que em se tratando de crimes funcionais próprios, a qualidade de funcionário público é relevante sim para saber se de fato é ou não uma tipificação, é ou não um crime praticado, digamos assim, por funcionário público naquela qualidade. Sob pena, é claro, como a gente já viu, de saber se de fato aquela conduta é tipificada ou não para fins penais, tudo bem? Para que essa aula não fique mais longa, né, digamos assim, a gente encerra aqui e eu volto na próxima aula, beleza? Beijo grande, até a próxima, valeu, fui!